E aí galera, bora acompanhar mais um vídeo de fechamento dessa segunda-feira, dia 8 de janeiro. Estamos aqui mais uma semana, que essa seja uma semana abençoada, que essa seja uma semana muito produtiva para você, que você consiga aí fazer boas operações, que essa seja uma semana muito vitoriosa. Vamos começar aqui com a leitura do índice para o pregão de hoje, mas antes, deixa o like, fortalece aqui com o like no vídeo. Muita gente também assiste, não é inscrita no canal, se inscreve aqui para fortalecer. Vamos buscar a marca aí de 1.000 inscritos aqui no canal. É a maneira que o YouTube enxerga que esse vídeo pode ser relevante para ajudar você que gosta de assistir vídeo de fechamento, esse vídeo de fechamento, ou que você tem um operacional parecido, uma leitura parecida de operar, como a gente opera aqui nessa metodologia. Bom, pessoal, vamos começar então definitivamente aqui pelo índice futuro gráfico aqui, ó. Eu vou começar de que maneira a gente começa mapeando o nosso cenário, sempre pelo time frame maior, e aí sim nós localizamos as oportunidades nos time frames menores. Com isso, eu começo o meu dia aqui pelo gráfico diário e observo o que? Teoria de Dow, uma tendência ela é válida até ser revertida. Enquanto estivermos promovendo topos e fundos ascendentes, nós continuamos a tendência de alta. E onde é o melhor ponto de compra dentro de uma tendência de alta? Se eu estou aqui ó, numa tendência de alta, os melhores pontos de compra vão ser sempre em possíveis fundos, potenciais fundos. E esses potenciais fundos serão geralmente próximos às regiões de médias. Então, nós estamos exatamente num potencial fundo do mercado. O que ele pode fazer ainda, né? Nós já estamos aqui no movimento onde a gente cumpriu o alvo, estamos dentro de uma segunda perna de movimento, existe a possibilidade de produção de um topo menor. O topo menor seria o quê? Essa formação assim, ó, a frustração dessa tendência para quebrar esse movimento. Mas ainda tem pregão aí, tem chão pela frente, ainda é uma possibilidade. Agora nós estamos na eminência ainda de uma formação de fundo, média móvel de 20 bem ascendente aqui para cima. Se eu for baixar para os 60 minutos, vou saber aqui que a média de 200 dos 60 minutos, ela é equivalente à média de 20 do diário. Então, ó, as duas aqui estão na mesma região e elas são equivalentes. Então, começo a observar essas regiões importantes. A gente já tinha traçado aqui ó, uma potencial região de suporte anterior que foi atingido já alvos desse pivôzão de baixa, alvo de projeção, alvo de espelhamento. Eu tenho aqui um fundo muito importante, tem região do 132 bola, tem o média móvel de 200 períodos aqui dos 60 minutos, que é um primeiro teste depois de vários pregões aqui sem testar essa região. E eu também olhando o macro aqui, eu tenho retração de 50% desse movimentão todo aqui, ó. Então, testada a retração de 50% aqui na sexta-feira, eu tenho um surgimento de compradores muito forte nessa região. Olha só essa barra 2 aqui, ó. É aquela barrona que ela fecha praticamente na sua máxima, muito sólida, muita intenção de compradores. Uma região aqui bem diferente da resposta que veio aqui. Na abertura de hoje nós estávamos muito parecidos com essa região aqui, ó. Era uma abertura onde a 8 tinha cruzado para cima da média móvel de 20 e a 20 continuava apontada para baixo. Aqui a gente tinha o mesmo cenário, média de 20 apontada para baixo e a 8 aqui para cima. Só que olha a diferença dos compradores nessa puxada de alta. Eu tenho pavis superiores aqui, ó, de bastante defesa. Ele praticamente sobe caindo, né? Ó, ele sobe, ele cai, ele sobe, ele cai, ele sobe caindo essa região, muito diferente daqui, onde eu tenho realmente potências, barras sólidas. Ele realmente sobe aqui, ó, e os pullbacks estão na parte inferior, os pavis estão na parte inferior das barras. Quando eu tenho a intenção vendedora, aqui o vendedor consegue dar sequência e o comprador não aparece mais. Aqui não. Aqui o vendedor ele tenta dar sequência e o comprador engole ele imediatamente. Mais uma vez a barra 8 tenta dar sequência na queda e o comprador vem aqui e aniquila os vendedores. Com essa visão, eu já sei que essa região toda aqui, ó, para a direita, eu tenho muita presença de compradores. Então eu tenho que tomar cuidado com trades na ponta da venda nessa região e localizar potenciais gatilhos compradores. Dessa maneira, nós abrimos em gap de baixa. Abrimos em gap de baixa, abrimos mais barato em relação aqui ao fechamento da sexta-feira. Com isso eu venho o quê? Localizar potenciais níveis de suporte e alvos desse movimento aqui, ó, para ver pontos de parada desse índice. Se eu tenho uma tendência macro compradora, minhas melhores operações no micro vão ser do lado comprador.
As operações na ponta da venda, elas vão ser mais limitadas e eu tenho que prestar atenção em regiões de alvos e retrações. Então começo o pregão aqui, ó, traçando retrações do dia anterior, justamente para conseguir localizar. E baixo o meu time frame para localizar aqui a abertura. A abertura eu venho, traço sempre meu retângulo aqui de Fab Four. Então, Fab Four aqui, ó, traçadinha. Não foi uma Fab Four tão ampla assim, mas a sua abertura foi ampla. A gente tinha praticamente 300 pontos de Fab Four, só que a abertura já veio com um gap aqui de 700 pontos. E a primeira barra tem praticamente 300 pontos. Então, é quase 1000 pontos aqui, ó, o movimento para a gente pensar em vender essa primeira barra. É um afastamento muito grande. Eu gosto aqui, ó, de ir espelhando as caixinhas do Fab Four para ver se a gente está muito afastado ou não. Então, eu estaria vendendo na terceira caixinha. Já é uma região onde eu começo a localizar potenciais eventos compradores. Aqui a gente tem a chance de continuar assim, mas nós temos mais oportunidades na ponta da compra devido justamente ao que é o afastamento desse preço. Com isso, eu comecei a mapear essas retrações. A gente rasgou retração de 61 logo na abertura com essa barrona, mas eu não pensei em vender. Por quê? Porque, como eu comentei, já é um movimento que já ficou barato muito rápido, praticamente 1000 pontos aqui já para abertura. E eu tenho que pensar qual é o tamanho do risco que eu tenho. Pô, vou aceitar um stop o quê? De barra, 300 pontos. Stop de Pablito, bem vulnerável aqui, ó, um pouco mais barato. Mas qual é a chance desse movimento continuar aqui dando sequência? Eu tenho retrações pela frente. E aí a gente já estava mapeando também, ó, potenciais alvos desse movimento aqui para baixo, porque a gente abre exatamente nesse fundo, dá continuidade nesse movimento, então a gente pode atingir alvos de espelhamento desse movimento. E aí, ó, a gente espelha essa máxima com essa mínima e tenta buscar potenciais alvos. Se eu pensasse em vender essa primeira barra com stop nela mesma, seria um stop aqui de 300 pontos e um potencial alvo de 225 pontos. É um trade na contratendência com risco muito grande e um retorno pequeno. Então, por conta disso, esperei aqui essa primeira oportunidade vendedora no índice, não quis localizar por gatilhos vendedores. A gente tem aqui também, ó, como eu mapeei, todas as retrações do dia anterior. Inclusive, se nós tivéssemos uma abertura onde tivesse rejeição imediata nesse 61%, potencializaria uma operação na contratendência para buscar esse retorno. É uma região aqui, ó, de troca de polaridade com o dia anterior e retração de 61. É um potencial fundo de mercado dentro de uma tendência de alta. Como o preço rasgou aqui tudo em linha reta, eu decidi passar aqui essa oportunidade. E aí a gente vem, né? A gente continua nesse primeiro momento dentro dessa força vendedora. Então, trades na ponta da compra, a gente teria que ter uma cautela ainda um pouquinho maior, principalmente quando ele tivesse mais caro. Essa barra 22, ela foi um gatilho comprador que ela pagou o tamanho do seu risco inicial nesse evento de potência. Mas é um trade muito mais curto inicialmente a ser feito. Tanto que logo em seguida, nessa barra 35, é um gatilho sim, potencial de venda, mas eu tenho que lembrar o quê? Que regiões de alvos, regiões de retrações, ou até mesmo o push da própria barra, eu pegar e plotar o tamanho dessa barra para baixo, é um alvo da operação, ó, tanto que ela paga praticamente na mínima do dia o tamanho dessa barra. Então, quando eu tenho barras elefantes, os potenciais alvos dessas barras elefantes é a própria barra projetada para baixo. Eu tenho aqui essa região atingida, é uma retração de 76% do dia anterior. Era alvo também desse movimento aqui, ó, espelhado para baixo, primeiro alvo atingido. E é uma região onde a média móvel de 200 dos 60 minutos, ela estava fazendo bastante pressão de compra, né? Então eu tenho um potencial nível de suporte. E aí o que eu começo a observar quando eu tô aqui num potencial nível de suporte mais sólido? Aqui ainda, ó, a gente tava o que, né? Deixa eu subir para 2 minutos. Aqui a gente tava com o preço ainda flutuando. Aqui eu já tenho um pouco mais de embasamento para entrar numa operação comprada. Eu baixei aqui o time frame para 1 minuto. E quando a gente tem um alinhamento para dar continuidade e nós falhamos na continuidade, o que é, né, o alinhamento? Média de 20 apontada para baixo, média de 8 apontada para baixo. Eu faço um teste na média móvel, tento dar sequência no movimento, testo a mínima e rejeito imediatamente, já coloco aqui, ó, a pressão compradora para cima, é uma falha de fundo. Então foi nesse momento em que eu executei meu trade na ponta da compra. Se eu começar a observar também, a gente não havia testado ainda, ó, tô no 1 minuto aqui.
Eu não havia testado a 200 no meu dia, ó. A 200 estava aqui em cima, não havia sido testada. Eu não havia testado ainda a média de 200 do 2 minutos, estava mais acima ainda. A dos 5 minutos também não havia sido testada, então nenhuma média de 200 havia sido testada ainda nessa região, o que diminui o potencial para esse preço seguir aqui na ponta da venda. Como eu localizei essa região de suporte, eu espero o preço me indicar uma possível falha, que vem aqui pelo time frame de 1 minuto, então eu baixo o meu time frame justamente para começar a analisar a estrutura de mercado. Então a gente tem aqui, ó, a falha, realmente um fundo duplo formado, e eu tenho uma estratégia de Martin Bull formada nessa região. Então comprei nessa barra número 95, stop localizado no fundo desse movimento, alvo, retorno para a média móvel de 200. Foi um teste de paciência, porque o preço demorou pra caramba aqui, ó, para caminhar até a 200. Demorou praticamente 1 hora para entregar aqui 290 pontos praticamente de alvo. Eu tinha um risco aqui de 180 pontos nessa operação pelo 1 minuto, pagou 280 de alvo aqui até o alvo inicial, né, que era a média móvel de 200 do 1 minuto. Depois, próxima região de alvo, média móvel de 200 dos 2 minutos, e ela paga também. Até a média móvel de 200 dos 2 minutos, acabou pagando um pouquinho mais. Aqui minha compra foi nessa região, ó, pagou quase 500 pontos até a média móvel de 200 dos 2 minutos. Lembrando que eu tô a favor do macro, potencial fundo de mercado, média móvel de 200 é o primeiro teste, gera bastante repelência. Eu aguardo por potenciais fundos ascendentes. E a gente entra aqui, ó, no momento de grande liquidez. Players vêm buscar preço mais barato e de maneira muito rápida. Então, causa essa distorção do preço. Exatamente aqui, ó, na retração de 61. Então, rolou aqui um possível trade de Bull 180, saindo da retração de 61%, um fundo ascendente no mercado. Foi outra oportunidade compradora para quem estava de fora, para pegar a continuidade desse movimento comprador. Barra aqui, ó, 89 também linda demais, com as médias já de 28 aqui paralelas, ancoradas para cima, preço respeitando retração do movimento. Opa. Voltamos a fechar acima, olha só que gatilhos bonitos aqui, né? RBTO acionada, VBS acionado, Bull 180 acionado. Todos os nossos gatilhos aqui do nosso operacional nessa potencial compra desse índice. E aí, quando nós conseguimos dar continuidade nesse movimento altista, a gente ativa um espelhamento de Fibo, que é justamente o que? Alvo desse movimento em V. Após o seu rompimento para cima, dando continuidade nesse movimento comprador, nós atingimos alvos desse espelhamento. Então, fundo do dia com a primeira barra traçada para cima, primeiro, segundo alvo aqui, bem próximo à região do Prior Days Close, uma região de alvo atingida. Voltamos para o pullback, demos continuidade. Aqui a gente monta exatamente o cenário de correção lateral. Eu já desenhei aqui em alguns vídeos de fechamento esse cenário aqui, ó, onde eu tenho uma grande impulsão compradora, aliado nesse caso aqui, ó, junto com o macro, né, porque o macro ele está comprador, e uma correção lateral. Correção lateral para mim não significa força contrária, existe maior probabilidade de continuação desse movimento e nós continuamos até atingir terceiro alvo dessa movimentação. Terceiro alvo é atingido ainda, ó, com barra elefante de exaustão. A gente está aqui já na quinta barra, ó, 1, 2, 3, 4, 5 barras, característica aqui de barra de exaustão. Então uma sequência grande de barras, ela fecha bem sólida em cima do terceiro alvo de Fibo. Ela não está ancorada por nenhuma média, a média está perto, mas não está ancorando o preço. Então, quando eu vejo uma barra dessa assim fechar, eu vou o quê? Ou me proteger muito perto aqui, na próxima barra, ou já encerro a posição, porque tem grande chance de ser o quê? Uma barra de exaustão de movimento. E olha só o tanto que eu devolvo do movimento se eu não embolso esse movimento. Inclusive, esse daqui é um padrão que a gente tem estudado que pode gerar trades na contra-tendência. Após aqui barras elefantes de exaustão, nós temos o sinal de quê? De uma barra vermelha, onde começa um movimento de pullback, de correção. Então busca um retorno à média, um risco pequeno, um retorno maior ainda. A gente volta para essa correção. Correção feita até essa troquinha de polaridade. A princípio, ó, índice tentando dar continuidade no seu movimento. Um ponto interessante do índice é que nós ainda não testamos nem máxima e nem mínima do dia anterior. Caso isso se permaneça até o seu fechamento, ó, a máxima está aqui e a mínima está aqui. Opa. Nós temos, diariamente falando,
90% de chance de teste em máxima ou mínima. Então, quando o movimento está a favor do macro, a gente tem 90% de chance de testar essa máxima aqui. Caso a gente não consiga até o final do nosso pregão aqui testar essa máxima do dia da sexta, amanhã eu marco as extremidades aqui desse pregão e nós aumentamos de 90, que é de hoje, para 99% de rompimento da máxima ou da mínima, a depender aí da sua abertura e da sua movimentação. Então, caso a gente deixe a barra de hoje um inside da barra da sexta-feira, fique atento com essas oportunidades. E foi isso, né? Um pregão aí bem com força compradora, tendência de alta aí no dia, seguindo o seu macro. Conseguimos antecipar o fundo do dia, compramos aqui, ó, cenário de fundo do dia, antecipando pelo 1 minuto, o micro a favor do macro, uma falha de estrutura, de continuidade da queda, né? Tentando aqui, ó, a queda, movimento localizado, bem localizado aqui, antecipado. Toda essa explicação foi passada ao vivo ali, junto com a galera da sala ao vivo. Compartilhei essa operação junto, o racional dessa operação, os alvos dessa operação. Conduzimos aqui inicialmente até a média móvel de 200 do 2 minutos. E ainda teve gente aqui que conduziu até os alvos de FIBO desse movimento aqui, ó, até o PDC, segundo alvo de FIBO desse movimento. Ele pagou aqui, para quem ficou todo dia, né? Pagou aqui até o terceiro alvo desse movimento. Então, índice bem legal no pregão de hoje, bem interessante aqui o movimento de alta a favor do macro. Macro sempre vai ser muito importante, é o mais importante aqui para a gente conseguir identificar os movimentos. Agora vamos para o dolinha. Dolinha, hoje aí tivemos um pregão mais vendedor do dólar, começando da mesma maneira. Gráfico diário. O que a gente está aqui, ó? A gente ainda está dentro de uma lateralização, passamos 2 meses andando de lado. Renovamos a mínima, estamos aqui produzindo um possível topo descendente, então nesse caso, dolinha, ele ainda já está com viés aqui, ó, de continuação, mais para o lado negativo. Média móvel de 20 inclinada para baixo. Na sexta-feira deixamos um padrão de rejeição muito grande, que ela inclusive viola aqui, ó, a máxima anterior e fecha lá embaixo. Então dolinha nesse momento também está deixando um candle inside aqui do dia anterior. Mesmo ponto de atenção é válido aqui para esse dólar. Então, nós temos aqui um cenário de bastante pressão de venda para esse dólar. E aí, como que a gente faz a abertura desse pregão aqui, né? Bom, a gente abre para um cenário mais voltado comprador. Ó, 2 minutos, 228. Cenário todo alinhado aqui. Eu tenho uma zona de Fab Four muito estreita nessa região. Então, a gente abre já com um gatilho comprador. Entrando então numa compra dentro de um movimento vendedor, eu tenho que ficar ligado com o quê? Com alvos de FIBO e retração. Mesmo movimento do índice. Pensando numa compra aqui, eu vou ficar esperto com retrações desse movimento todo da queda, ou então projeção de um movimento. Ó. Eu tenho aqui uma estrutura o quê? De topo, fundo, entrando dentro desse movimento vendedor. Então eu posso pegar aqui alvos de FIBO ou retrações do movimento do dia anterior. Então, pegando somente o dia aqui, ó, quais são os gatilhos de entrada que nós temos, né? Primeira barra número 1, uma baita de uma barra bull. O porquê eu não achei convencional aqui interessante comprar essa barra número 1? Pelo tamanho do risco que eu vou ter. Qual é o tamanho do risco? Quem gosta aí, opera Fab Four, sabe que o stop ideal é atrás da região. Então, tem um stop de 17 pontos. Pelo time frame de 2 minutos, é um stop muito caro. Então, não é viável eu pegar um stop desse tamanho. Então o negócio foi aguardar, ver se o preço ele fazia uma correção, e ele veio buscar essa correção. Essas 3 barras de correção e o acionamento dessa barra 5 e 6 é um cenário de um VBS, ancorado aqui em Lock 1. Então a gente tem um dos melhores eventos de potência aqui acionados nesse padrão comprador. A gente poderia utilizar média móvel de 200 dos 5 minutos, que estava logo acima como potencial alvo dessa operação. Então foi aí o alvo que a galera utilizou. Foi um movimento que teve um risco inicial, ó, de 5 pontos, e ele chegou a pagar 20 pontos aqui até o topo do mercado, né? Até aqui a região pelos 5 minutos, bem próxima à retração de 50%. Se eu for medir aqui pelos 2 minutos potenciais alvos, posso pegar espelhamento desse movimento aqui para cima. Então, espelhamento, vamos dar uma olhada juntos aqui se o espelhamento chegou a pagar. Olha lá. Espelhamento pago, primeiro alvo, a gente tem grandes chances de testar essa região de primeiro alvo, mais de 70% de taxa de acerto
nesse primeiro alvo, então é um alvo bem interessante para a gente executar. Ele marca praticamente a máxima aí do mercado e ele começa já a demonstração de fraqueza. Quando que eu começo a perceber a demonstração de fraqueza? Quando a gente começa a não conseguir mais renovar os topos. A gente começa a promover topos descendentes. Se o meu macro ele já era mais viés vendedor, eu estou aqui também com a média de 200 inclinada para baixo, eu começo a falhar o movimento, eu posso aguardar por gatilhos vendedores. Porque a falha do movimento significa o quê? Pô, se eu não estou conseguindo renovar as máximas, muito provável que eu renove as mínimas do mercado. Então aqui pelos 5 minutos a gente teve um dos melhores gatilhos acionados, que é justamente na barra 22, onde a gente tem aqui a perca da média, né? A gente passa para baixo da média, compradores não conseguem mais voltar a defender. A diferença que a gente tem nessa região, ó, aqui é uma região potencial de suporte. Eu troco polaridade, eu não consigo dar sequência. Eu volto para essa mesma região e aqui não vem comprador. São 3 candles aqui, ó, que não conseguem dar continuidade. A diferença que eu tenho desses 2 candles para esses 3 candles aqui, ó. Então o comprador realmente não voltou para o mercado nessa região. E aí eu tenho o gatilho de anulação da 22 com stop na máxima ou a própria 24 pelos 5 minutos. Foi um dos melhores gatilhos aí que a gente teve. Um cenário bem comprimido, média de 20, média de 8, média de 200, todas próximas aqui. A gente pode ter uma primeira perna de impulsão, primeiro pullback dificilmente provocará reversão. Aqui é mais um cenário de entrada. Um Bear 180 em Lock 1 com troca de polaridade. Cenário lindo aqui, ó, para essa venda do dolinha nessa barra 42 e 43 pelos 5 minutos. Primeira impulsão, primeiro pullback dificilmente provocará uma reversão de movimento. Vamos ver aqui onde a gente recuou ainda, ó. Retração de 50%, troca de polaridade. A gente volta e renova as mínimas do mercado. Então, lei de continuidade. Se a gente falha em novas máximas, tendemos a produzir novas mínimas. Nova mínima renovada. Cenário aqui de continuidade acionado. Preço veio dando continuidade nesse movimento. E aí, ó, dá pra gente pegar alvos da onde, né? Dessa projeção, falha do movimento para baixo. Pegando essa região de alvos, a gente pega da máxima do dia para esse fundo anterior. Primeiro, segundo, terceiro alvo cravado aqui, feito mínima do dia no dolinha. Então o dólar também pagou tudo para baixo, o índice pagou tudo para cima. Um excelente pregão aqui, bem direcional. Não foi aqueles pregões que anda realmente em linha reta, um pouco mais de teste de paciência, né? Porque o preço, ó, ele anda, mas ele não paga tanto assim. Ele vai e volta, mas pagou todos os alvos aí possíveis que a gente tem dentro da nossa metodologia operacional. E é isso, né, galera? Mais um vídeo de fechamento. Tem todas as descrições aqui, caso você queira participar da próxima turma. Tem a lista de espera aqui na descrição. Acompanhar tudo isso que a gente vai mapeando aqui pelo vídeo de fechamento ao vivo. Então a gente opera todos os dias juntos. A gente tem aí um grupo do Discord, a gente faz todas as operações aí em comunidade, né? E é isso, galera. Amanhã estaremos aqui de volta. Tamo junto.